Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre ciências. Fácil ou difícil? Essa obra de Nélio Biso, da editora Biruta, obra do MEC, né? Autorizada pelo MEC, um livro paradidático. Ensinar ciência é difícil ou é fácil? Que obstáculos o professor das séries iniciais enfrenta para garantir a participação interessada e a aprendizagem dos alunos? São muitas as perguntas formuladas pelos pesquisadores que atuam na área, face ao baixo desempenho dos alunos no Brasil e em muitos outros países. Este é o desafio que motiva o professor Nélio Biso a analisar o contexto escolar e a discutir novos caminhos para o aperfeiçoamento do ensino de ciências. Não espere, professor ou professora, encontrar fórmulas mágicas ou normas rígidas como solução para ensinar este ou aquele conteúdo. A formação básica do professor, o compromisso com a sua atualização permanente, a perspicácia com que apreende e o modo de pensar dos alunos, esses sim, são elementos centrais que poderão construir uma qualidade superior ao ato de ensinar e de aprender. A proposta do livro, né, e o conhecimento científico e cotidiano, capítulo 1. Acompanhe-nos. Aê. Então este livro é dirigido aos professores que lidam com os estudantes no início de sua escolaridade formal, no ensino fundamental, e que desenvolvem os conteúdos das chamadas ciências naturais. Não se deve esperar por fórmulas mágicas de como ensinar este ou aquele conteúdo. Não se deve esperar por tentativas de demonstrar erudição em todas as diferentes especialidades. Não se deve esperar por normas rígidas e infalíveis de como proceder em qualquer situação. Não se espera também que o professor que milita nos anos iniciais do ensino fundamental tenha domínio da literatura acadêmica sobre pesquisas em ensino de ciências, embora esperemos despertar-lhe o interesse e mostrar a importância dessas pesquisas para o aperfeiçoamento do ensino. Este livro busca sistematizar algumas certezas e algumas perspectivas para serem construídas e formuladas de maneira a incentivar os professores a procurar novas respostas a velhas perguntas. Ao mesmo tempo, apresentamos algumas análises de situações didáticas e sugestões de trabalho que poderão orientar o professor a repensar a sua prática cotidiana, tornando-a mais rica e estimulante. Para o professor que já está em atuação, essas sugestões talvez poderão ser utilizadas diretamente em sala de aula, trazendo inovações para a sua prática. Para o estudante que estuda metodologia de ensino e que está realizando seu estágio supervisionado, elas poderão talvez servir como roteiros para a atuação nas escolas campo. Finalmente, para o estudante que começa sua formação, as sugestões poderão ser úteis nos momentos de realização de atividades práticas como componente curricular, objeto frequente de dúvidas sobre como organizar essa parte do curso de formação inicial dos professores. Por fim, seria necessário deixar claro desde o início que este livro nasceu da preocupação com um não especialista, ou seja, com um estudante em seu curso de formação inicial, como também o professor em atuação, que tem em vista a atuação nos anos iniciais do ensino fundamental e que não domina profundamente as áreas da química, da física, da astronomia e da biologia. Ao final do livro, ficará evidente que ensinar e aprender ciências talvez não seja tão fácil quanto alguns poucos afirmavam, mas certamente se verá que não é tão difícil quanto muitos pensavam. Então, capítulo 1, conhecimento científico e cotidiano. Não há dúvida de que os conhecimentos produzidos pela ciência são verdadeiros. Esta frase simples precisa, no entanto, ser entendida em sua profundidade. A ciência não está amparada na verdade religiosa, a verdade absoluta, no dogma, nem na verdade filosófica, mas em certo tipo de verdade que é diferente dessas outras. Não é correta a imagem de que os conhecimentos científicos, por serem comumente fruto de experimentação e por terem uma base lógica, sejam melhores do que os demais conhecimentos. Tampouco se pode pensar que o conhecimento científico possa gerar verdades eternas e perenes. Muitas pessoas que viveram na década de 60 perderam tonsilas, antigamente chamadas de amígdalas, através de cirurgias que passariam a ser condenadas poucos anos depois. Naquela época, a ciência via aqueles órgãos como inúteis, testemunhas do progresso da evolução biológica. Em espécies ancestrais, aqueles órgãos teriam tido alguma função, perdendo qualquer utilidade das etapas subsequentes. Com as tonsilas era utilizado o mesmo raciocínio aplicado para outros órgãos, como o apêndice vermiforme, o conhecido órgão responsável pelas apendicites. Mamíferos herbívoros, por exemplo, têm apêndices enormes e intestinos longos. Já mamíferos carnívoros têm apêndices pequenos e intestinos curtos.
Assim como a espécie humana não é herbívora, mesmo que macrobióticos e vegetarianos e veganos em geral discordem dessa afirmação, ela não precisaria daquele órgão. Este raciocínio, aplicado às tonsilas e coincidindo com interesses comerciais de clínicas médicas privadas, resultou em cirurgias realizadas em boa parte da população que podia pagar por elas. Além daquele argumento lógico dos órgãos vestigiais, existiam evidências experimentais. Pessoas sem as tonsilas tinham vida normal, pessoas sem baço também. No entanto, passado algum tempo, percebeu-se que pessoas sem baço e sem tonsilas apresentavam resistência imunológica comprometida em alguns casos. Faringites frequentes são o resultado mais comum entre aqueles que perderam suas tonsilas. Depois de se reconhecer que as tonsilas exercem uma importante função de defesa na porta de entrada do organismo, que é o trato digestivo, a recomendação da operação é muito mais restrita hoje em dia, sendo realizada apenas em último caso, depois de tentados outros meios possíveis de tratamento. Este é um exemplo de que a experimentação e a base lógica da ciência não lhe garantem a possibilidade de produzir conhecimentos inquestionáveis e válidos eternamente. Mas a grande questão é se outras formas de produção de conhecimento sem a base experimental e lógica da ciência podem produzir conhecimentos válidos e igualmente necessários. Para tanto, examinaremos 2 exemplos. Em vídeos posteriores, a sobrevivência nem sempre científica e especificidades do conhecimento cotidiano e conhecimento científico. Isso aí fica para uma próxima. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 434 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora outra, por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.